Olá, hoje nós vamos prosseguir falando dos pronomes possessivos. É necessário que se acompanhe essa aula de forma paralela com o tema adjetivos possessivos, uma vez que esses dois temas têm um certo nível de similaridade e compartilham de certas informações. Então, é muito importante tentar entender os dois temas em simultâneo para ter uma compreensão completa de todos eles. Os pronomes possessivos são, de forma muito simples, palavras que nós usamos para indicar a posse de uma certa coisa, sem mencionar o sujeito ou o substantivo de uma certa frase. Nós temos, por exemplo, como pronomes possessivos, o meu, que indica a posse, neste caso, de um certo sujeito dentro da frase. Vejamos agora alguns exemplos de pronomes possessivos. Temos o mine, que significa meu, minha, meus e minhas. Temos o yours, que significa teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus e suas. Temos o his, que significa dele. Temos o hers, que significa dela. Temos o ours, que significa nosso, nossa, nossos ou nossas. Temos o theirs, que significa deles ou delas. Ordem dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles nunca são colocados lado a lado em relação aos substantivos. Quer dizer, à direita em relação ao substantivo. Por exemplo, dizer mine book estaria errado, apesar de mine book ser traduzido como meu livro. O pronome mine está diretamente lado a lado com o substantivo book, neste caso. Então, sendo assim, a forma correta seria my book e não mine book. Então, os pronomes possessivos, eles são colocados nas situações em que estaria errado colocar os adjetivos possessivos. É necessário que, antes de entrar nessa aula, tenha-se uma ideia do que são adjetivos possessivos, porque esses dois temas têm ligação. Neste caso, a única maneira certa seria my book e não mine book, apesar das traduções terem o mesmo significado. Neste caso, seria certo dizer my book e não mine book. Os pronomes possessivos, eles são colocados, como dito anteriormente, nas situações em que está errado usar os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, eles são colocados antes dos substantivos. Por exemplo, this car is my. Isso está errado. This car is my está errado. O adjetivo possessivo my está depois do substantivo. Então, sendo assim, substitui-se o adjetivo possessivo pelo pronome possessivo. Então, seria this car is mine. Então, neste caso, a forma certa seria this car is mine e não this car is my. Está errado. Então, os pronomes possessivos, eles são colocados nas situações em que nós não podemos colocar os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, eles geralmente vêm à direita, quer dizer, à esquerda em relação ao substantivo. Neste caso, o my é um adjetivo possessivo e ele não tem à direita um substantivo, ou seja, um sujeito, um objeto, uma coisa, um animal. Então, sendo assim, colocamos o mine ao invés do my. Exemplos de palavras com pronomes possessivos. The car you saw there is mine. O carro que tu viste lá é meu.
Yours is the blue car. Seu é o carro azul. This bag is his. Hers is here. Esta pasta é sua. A dela está aqui. The night is ours. A noite é nossa. Theirs is the victory. Deles ou delas é a vitória. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva.